Fala flautista, tudo bom? Vamos falar de terceira e oitava da flauta, região aguda? Hoje eu vou te contar qual é o principal erro que está te impedindo de tocar os agudos dos sonhos, de conseguir tirar aqueles agudos perfeitos, afinados, bonitos, limpos, que a gente sempre sonha na hora de tocar na terceira e oitava da flauta, que a gente sempre sonha na hora de tocar, certo? Então hoje você vai sair dessa live entendendo qual é o principal erro que impede você de tocar na terceira e oitava, que impede você de tocar o agudo dos sonhos, vai entender que você não precisa de nada muito complicado para tocar nessa região e vai entender também exatamente o que você precisa fazer. Caso você não me conheça, me chamo Edilson Júnior, sou flautista, professor de flauta transversal e mentor de flautistas incríveis. E esse aqui é o Falando de Flauta, nossa live semanal, nosso encontro semanal de toda sexta às 13h05 da tarde, onde a gente fala sobre flauta. Então, a gente vai começar falando sobre terceira e oitava, vai começar falando sobre região aguda. E compartilhe essa live, porque ela só vai ficar disponível se tiverem 10 pessoas, se entrarem 10 pessoas aqui. Então vai compartilhando com outras pessoas, tanto para vocês acompanharem no replay, quanto para esse replay ficar disponível para outras pessoas. Então, sem mais delongas, vamos começar falando de terceira e oitava, região aguda da flauta. E por que é tão importante a gente falar dessa região? Por que essa é uma região tão importante, tão necessária de tocar, tão mágica, tão apaixonante e tão desafiadora? Terceira e oitava é uma região que traz um brilho diferente para a flauta. É uma região que encanta de uma forma diferente porque a gente toca um instrumento que é um instrumento agudo. É um instrumento que tende naturalmente a soar mais bonito nos agudos. A gente consegue um brilho maior, uma projeção maior, uma sonoridade e um timbre único de tocar. Então é uma região que encanta, tanto quem toca como quem escuta. É uma região que a gente consegue tocar no coração das pessoas, que a gente consegue fazer elas se sentirem emocionadas com a música que a gente faz. E por isso é uma região que muitos flautistas almejam tocar. É uma região que muitos flautistas têm vontade de tocar, têm desejo de tocar, querem tocar de qualquer forma na região aguda, mas ela é uma região desafiadora. Eu já vou te adiantar que na maioria das vezes ela não é desafiadora por ter muitos desafios ou por ser uma região impossível de tocar. Na grande maioria das vezes ela é uma região desafiadora porque muitos flautistas estudam da forma errada. Muitos flautistas acabam caindo em alguns erros, em algumas armadilhas, em algumas formas de pensar e estudar erradas que acabam atrapalhando essa região, acabam fazendo com que ela fique mais difícil do que ela deveria ser, que ela fique uma coisa impossível, quando na realidade ela não é nada impossível. E eu já adianto para você que você pode tocar na região aguda, na terceira e oitava da flauta, com som limpo, com som bonito, com som afinado, bem projetado, sem precisar de estresse, sem precisar tensionar, sem precisar forçar, sem precisar de 1001 embocaduras diferentes, sem precisar fazer um monte de malabarismo. Você pode tocar de forma descomplicada, você pode tocar de forma leve, pode tocar sem precisar se estressar com essa região, sem se preocupar se a nota vai sair, sem precisar tocar focando nas notas. Você vai conseguir, você pode tocar nessa região focando na música, focando naquilo que a gente quer fazer, que é transmitir uma mensagem. Então, fazer um exercício de imaginação bem rápido aqui. E para pensar, você que tem dificuldade de tocar na região aguda, como seria se você conseguisse tocar nessa região com som bonito, com som limpo, com som afinado, se você conseguisse tocar todas as notas dessa região da flauta de forma tranquila, de forma leve, como se fosse uma região grave, como se fosse uma região média. Imagina que você consegue tocar em qualquer nota nessa região com som bonito, com som afinado, tendo controle do que você está fazendo. Imagina que você pode aprender a tocar qualquer nota nessa região. Qualquer música que tenha alguma nota, alguma frase na terceira e oitava, sem precisar mudar de oitava, sem precisar tocar na oitava de baixo, como muitos flautistas fazem. Imagina o que aconteceria, ou como seria, se no meio de uma música você tivesse um agudo para tocar, uma nota da terceira e oitava, e você conseguisse tocar essa nota de forma tranquila, sem se preocupar. Você está tocando essa nota e você consegue prestar atenção na paisagem, nas outras pessoas que estão em volta, ou mesmo no ambiente, no seu entorno, você consegue prestar atenção na música, em vez de prestar atenção nessas notas. Então eu estou aqui para te contar que isso é possível, que você pode fazer isso, que para tocar nessa região, você não precisa tensionar, você não precisa forçar, você não precisa de estresse, você não precisa de preocupação, você não precisa ficar nervoso e nem ficar nervosa dessa nota não sair, ou de você não conseguir tocar nessa nota nessa região.
Região aguda da flauta não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo, não é impossível. Você só precisa estudar da forma certa, estudar da forma correta. E por que eu falo tanto disso? Porque eu já passei por essa situação. Eu já estive nesse mesmo lugar que você provavelmente se encontra, de não conseguir tocar nessa região, de achar que precisa soprar mais forte. Talvez você tenha até mesmo tentado isso. Talvez você tenha pensado que para tocar na terceira oitava você precisa soprar mais forte. Talvez você tenha pensado que para tocar na terceira oitava você precisa de uma embocadura diferente. Precisa apertar, precisa tensionar. E o que é que acontece com isso? Se a gente só sopra mais forte, o som fica sujo, fica desafinado. A gente não tem projeção, o som sai sofrido, sai triste, sai sem projeção, sem força. Parece que não quer sair. Quando ele sai, na maioria das vezes ele acaba nem saindo. Se a gente pensa que precisa tensionar a embocadura, a gente acaba sentindo dor, desconforto na hora de tocar, não fica confortável, não é gostoso, não é prazeroso e não precisa ser dessa forma. Então talvez você já tenha caído nesses erros de achar que precisa tensionar, precisa soprar mais forte. Talvez você já tenha encontrado um monte de método por aí, feito um monte de exercício, um monte de estudo, assistido um monte de aula e não conseguiu tocar nessa região, não conseguiu melhorar. Talvez você esteja nesse momento se sentindo perdido, perdida, desorientado, desorientada, sem saber como seguir, sem saber o que fazer para corrigir isso. Está com um problema que na maioria das vezes você não sabe que é um problema e se você sabe, você não sabe como corrigir. Eu garanto que eu já passei pela mesma situação, pela mesma questão de querer tocar esses agudos e eles não saírem. E eu me sentia como? Frustrado, desanimado, desmotivado, achava que eu não era capaz. O problema estava comigo, mas eu não sabia como corrigir isso. E o que é que a gente tenta fazer? Tenta soprar mais forte, perde o controle da nota, não consegue tocar. Ou então acha outra embocadura, acaba tensionando, acaba tendo problemas sérios, dores na hora de tocar, coisas que não são normais e naturais para o nosso corpo. Quando na realidade não precisa ser dessa forma. Você não precisa ter medo da região aguda, você não precisa tensionar, você não precisa forçar para fazer nada nessa região. Você pode tocar de forma tranquila, pode tocar de forma descomplicada, pode tocar de forma leve. Essa é uma região que você não precisa ter medo. Você consegue encantar as pessoas que escutam você tocando de forma tranquila, sentindo prazer enquanto você toca. Então, por que eu estou contando toda essa história? Porque eu precisei passar por toda essa situação, todas essas dificuldades, todos esses problemas, toda essa mágoa e ressentimento que eu tinha por não conseguir tocar, para perceber que podia ser diferente. Para perceber que para tocar nessa região não precisa de tensão, não precisa de esforço, não precisa de força. Existe uma forma certa de tocar nessa região, existe uma forma certa de estudar essa região que garante com que você consiga tocar de forma tranquila, tendo liberdade na hora de tocar, sem precisar forçar. E eu precisei passar por todo esse processo, por toda essa luta, por todo esse desânimo e frustração, quase largar meu instrumento, para entender que isso que eu acreditava, isso que eu achava que era possível, na verdade era uma realidade. E foi aí que eu consegui desenvolver um método único, um método exclusivo para tocar na terceira oitava, que me permitiu ter resultados que eu não conseguia com meses de estudo. Então, em semanas, eu consegui resolver o que eu não conseguia resolver em meses. Eu passei do ponto em que eu andava para trás, em que eu não conseguia evoluir de forma alguma, e consegui trabalhar na terceira oitava da flauta, consegui conquistar finalmente esses agudos, sem estresse, sem tensão, sem nervosismo, e desenvolver esse método me custou muito. Me custou tempo, me custou esforço, custou do meu bem-estar, da minha saúde mental e emocional enquanto eu tentava tocar e não conseguia. Mas uma vez que eu consegui, eu percebi que esse método podia ajudar outras pessoas. E ajudou de certa forma. Tem me ajudado durante todo esse tempo. Eu uso e aplico esse método, porque é o que eu acredito. Ajudou os meus alunos a conquistarem essa região que antes parecia tão desafiadora e tão difícil, porque é um método que faz com que você consiga enxergar e tocar essa região sem medo, sem tensionar, sem nenhum esforço muito grande, sem uma embocadura nova. Com a mesma embocadura que você já toca, você consegue conquistar essa região, você consegue tocar essas notas, e hoje eu tenho certeza que isso é possível. Tenho certeza que isso é uma coisa alcançável, que qualquer flautista pode fazer, porque é isso que eu acredito. É isso que eu defendo para mim e é isso que eu pratico, tanto na minha forma de estudar, quanto na forma de estudar dos meus alunos. E percebendo toda essa coisa, inclusive, vai comentando para mim, vai me contando se você já teve alguma dificuldade nessa região, se você já teve alguma dificuldade na hora de tocar nos agudos, se você passa por isso, se o que eu estou falando faz sentido, porque essa é uma filosofia que eu tenho muito forte para a minha vida, tanto para a flauta, para os estudos, quanto para o trabalho.
Eu penso que a gente não precisa tensionar, a gente não precisa ter medo. É uma região possível de tocar, uma região tranquila de tocar. Na maioria das vezes o que está acontecendo é que a gente acaba estudando errado. A gente acaba encarando essa região de uma forma errada e com isso a gente não consegue tocar. Porque se você fica nervoso, se você acha que tem que tensionar, você perde o controle da embocadura, perde o controle do seu sopro, perde o controle do seu emocional, que é uma coisa muito importante na hora de tocar, que a gente muitas vezes acaba desconsiderando. A gente precisa estar num bom estado emocional para poder tocar o nosso instrumento. E se a gente não está, a gente acaba perdendo o controle de tudo. Porque a flauta, isso daqui que eu gosto até de brincar de forma carinhosa, que é um pedaço de metal, é só uma extensão do nosso maior instrumento, que é a gente. Então, se a gente não está bem, se a gente não está tranquilo, está relaxado na hora de tocar, confortável, a gente não consegue tocar de uma forma boa. Então, me custou. Olha, a Ariane comentando, Bruno, maravilha, é exatamente isso. Então, tudo isso que me custou muito tempo, me custou muita saúde, me custou muito esforço e muito trabalho, acabou sendo reunido em um método único, um método próprio, um método exclusivo para tocar na região aguda, que eu comecei a aplicar com os meus alunos. Comecei a aplicar com os meus mentorados e eu percebi muita evolução com eles, muita evolução rápida. E uma evolução que fazia com que eles perdessem o medo de tocar nessa região. Isso era a coisa mais bonita de ver. A gente começava as aulas, eles estavam com medo, falavam, olha, a gente vai tocar na terceira oitava, ficavam com medo, não conseguiam tocar. Quando a gente começava a ver esse método, parece que fluía de uma forma muito leve, muito tranquila, muito relaxada e confortável para eles. E eu percebi que esse método podia ajudar outros flautistas. Mas o que acontece? Esse é um método que me custou muito tempo, me custou muito esforço, me custou muito. E é um método que eu não compartilho por aqui, que não tem vídeos falando sobre ele, não tem post com dica, não tem tutorial, não tem passo a passo, porque é um método muito próprio, sabe? Muito único, eu tenho muito carinho por esse método. Por isso, atualmente ele é reservado só para os meus alunos. É um método exclusivo que eu passo só com os meus mentorados. Mas eu tenho percebido essa dificuldade na hora de tocar na terceira oitava cada vez maior, cada vez mais profunda e latente nos flautistas. E eu comecei a pensar em uma coisa diferente, uma coisa única, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, uma loucura na realidade, que aos poucos foi crescendo cada vez mais dentro de mim, sabe? Eu decidi compartilhar esse método de uma forma diferente, para mais pessoas, não deixar ele só exclusivo para os meus alunos. Então, o que acontece? Olha aqui. Sei como quero que soe, mas não consigo tirar o som. Toda vez que vou tocar o agudo falha. Você dá aula particular, professor? Maravilha! Então, não consigo tirar o som, toda vez que vou tocar o agudo falha. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. A gente acha que precisa forçar, a gente acha que precisa tensionar, que precisa espremer para esse agudo sair. E podem acontecer duas coisas. Ou ele vai sair de uma forma espremida, parece que o som sai bem fraquinho, ou então ele nem mesmo sai, sabe? Só aquele som de vento, aquele... E aí a embocadura desmonta, a gente fica nervoso, sente dor, acha que precisa forçar mais. E detalhe, isso com as notas na base da terceira oitava. Quando a gente vai lá para cima, se a gente segue forçando, a gente não consegue tocar e a gente corre um risco muito grande de adquirir lesões, de ter lesões na hora de tocar, porque a gente força muito. Então, percebendo essa dificuldade, percebendo essas dúvidas, essas dores, eu decidi oferecer uma mentoria. Eu decidi oferecer uma oportunidade para quem quer dar esse primeiro passo, para quem quer resolver de vez esses problemas nos agudos, de conhecer esse método e de talvez entender uma solução para corrigir todos esses problemas, todas essas questões que acontecem. Só que o que acontece? Essa é uma mentoria onde eu vou entregar um conteúdo que até então é reservado para os meus alunos, é reservado para os meus mentorados e das minhas mentorias mais caras, por isso eu não posso entregar esse conteúdo de qualquer jeito, porque eu sei do poder que ele tem, eu sei do tanto que me custou, eu sei do tanto que eu precisei, de tudo que eu precisei passar para acabar construindo esse método. Então ele não vai ser entregue de qualquer jeito. Como essa mentoria vai funcionar? Ela vai ser um encontro ao vivo comigo, não vai ter replay. Quem tiver ao vivo vai pegar o conteúdo, quem não tiver, infelizmente não vai pegar. E para entrar nessa mentoria, as vagas são seletas, as vagas são limitadas. Primeiro, que eu preciso dar atenção para as pessoas, e segundo, porque eu vou entregar um conteúdo de muito valor, conteúdo que transformou a minha vida de questão de 100% e que transformou a vida de muitos alunos. Então, as vagas são limitadas
E quem quiser entrar nessa mentoria, quem quiser ter acesso a essa mentoria, quem se sentiu chamado com essa minha história, com tudo isso, quer corrigir de vez esse problema com os agudos, para entrar, a única coisa que eu peço para você é que você preencha um formulário de aplicação. Ele vai estar disponível no primeiro link na minha bio. É um formulário onde você vai preencher alguns dados e ao final você vai ganhar como presente acesso a essa mentoria, que vai acontecer nesse mês, no dia 13 de junho, segunda-feira. Então, feita essa aplicação, detalhe, não é para responder de qualquer jeito, não adianta responder de qualquer forma só para conseguir essa mentoria, porque eu vou estar lendo todas as respostas para perceber quem realmente está comprometido. Porque, como eu disse, eu vou entregar um conteúdo de muito valor. Então, como eu estou comprometido, como eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida e provavelmente não vou fazer novamente, eu preciso desse mesmo comprometimento para quem estiver nessa mentoria. Então, se for para responder de qualquer jeito, por favor, não responda. E se você, por acaso, não puder estar ao vivo na mentoria, você pode me avisar para eu dar sua vaga para outra pessoa, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar muita gente. Então, vou preencher a aplicação onde está o link. Perfeito, meu querido! O link está na minha bio e eu também vou deixar ele nos stories assim que terminar essa live. Então, deixa ele lá, você clica, preenche o formulário de aplicação. Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, pode mandar mensagem para mim no direct, que eu posso reenviar o link para você, posso corrigir se tiver dado algum problema, algum erro, porque realmente quem tiver comprometido, eu faço questão que esteja nessa live, que esteja nessa mentoria na realidade. Então, resumindo, mentoria gratuita no dia 13 de junho, onde eu vou contar para você como você pode destravar os seus agudos em 3 passos. Então, em 3 passos simples, compartilhando esse método, você vai ter acesso, você vai conseguir entender como você pode destravar os seus agudos. Essa mentoria, as aplicações para essa mentoria vão estar disponíveis somente até o dia 10 de junho, então não deixe para depois, se puder preencher agora, logo, o mais antes possível, para não esquecer, porque depois do dia 10 de junho eu não vou estar mais aceitando novas aplicações e a gente vai se ver no dia 13/6. 13 de junho, segunda-feira, às 7 da noite, para essa nossa mentoria, para essa aula, onde você vai entender de vez como você pode destravar os seus agudos. Já estou ansioso, o Gleidson falou que já preencheu o formulário, o Mike está ansioso, maravilha! Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, algum problema, podem ir avisando. A mentoria vai ser às 7 horas da noite. 7 horas da noite, prepara uma água, separa na agenda, prepara a flauta que a gente vai conversar bastante, tá bom? Quem preencheu está no seu grupo? Isso! Quem preencheu vai ter acesso a um grupo no WhatsApp, onde eu vou passar maiores informações a respeito dessa mentoria, como ela vai funcionar, direitinho, mandar o link exclusivo lá, porque vai ser numa sala fechada no Zoom. E qualquer coisa, preencher o formulário e não conseguiu acesso a esse link, pode mandar mensagem para mim que eu dou uma conferida, vejo o que aconteceu e se precisar reenvio esse link para você, tá bom? Então, só para fechar, para tocar nos agudos você não precisa tensionar, você não precisa ter uma embocadura diferente, não precisa fazer nada muito mirabolante. É possível tocar nessa região de forma tranquila, de forma confortável, de forma leve, se você estuda da forma correta. Se a gente tem um propósito, se a gente tem um acompanhamento correto e se a gente manter os estudos numa direção boa pra gente. Então, o Falando de Flauta de hoje era sobre isso. A gente contou sobre o grande erro que te impede de tocar os agudos dos sonhos e também falamos sobre esse evento que vai acontecer no dia 13/6, onde eu vou compartilhar esse método único e exclusivo com você. Como a gente bateu as 10 pessoas na live, eu vou deixar o replay aqui no perfil. Então, quem quiser acompanhar depois, quem chegou, mas precisou sair, pode acompanhar o restante. E, no mais, a gente vai se falando por aqui até o dia 13. Até o dia 13, meu querido. Espero você no grupo. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Muito obrigado para quem está acompanhando o replay, quem precisou sair, quem entrou, mas precisou sair logo depois. E a gente vai se falando no fim de semana, vai se falando durante a semana e no dia 13 nessa nossa mentoria gratuita. Tchau, tchau, flautista!